O Especiais está de volta, hoje com o assunto dia 15 de outubro, Dia do Professor. A equipe da TV Fevale foi até a escola Alvino Henrique Weber para ver como é a rotina da Neuza e da Viviane. Veja só. O aprendizado faz parte da vida de toda criança e junto com a escola vem o professor, que tem um papel essencial não apenas como transmissor de conhecimento, mas também ensina a cidadania. Desafio que para a Viviane está só no começo. Há um mês ela leciona matemática para os alunos do ensino fundamental da escola Alvino Henrique Weber. Eu resolvi fazer matemática, na verdade sempre quis ser professora, desde pequena, né? Só que não iniciei nesse caminho. Mesmo sabendo que o professor não é bem remunerado, eu resolvi, vou fazer vestibular, vou dar aula, que é o que eu quero. Não adianta eu seguir uma profissão que eu não vou ser feliz, né? E não é só os alunos que aprendem. Para a Viviane, cada dia acontecem novas descobertas. Para mim está sendo mais fácil trabalhar com os maiores, né? 8ª série. Os pequenos eles são mais dispersivos, alguns não têm muita vontade de aprender mesmo. E daí é complicado para mim, que ainda não, eu que não conheço ainda, né, não tenho muita habilidade, então é mais difícil, né? Como eu estou ainda na faculdade, eu tenho muito trabalho e coisa, e eu estou conciliando, aprendi dessa forma, estou tentando aplicar com eles, sabe? E tu vê esse aprendizado diário é uma coisa que te motiva a continuar, né? Que tu está fazendo, tu está no caminho certo. E a principal motivação vem deles, dos alunos. Que ela continue assim, porque ela é uma ótima professora e educa muito bem. Faz pouco tempo que a gente está com ela, mas eu percebi que ela é uma professora muito boa, ela explica bastante, ela nos ajuda muito, sim, nessas matérias. Já a Noeli leciona português há 5 anos. Para ela, o professor não tem apenas a função de ensinar, mas também de preparar para a vida. Não só ajudá-los na questão de aprendizagem dentro da sala de aula, mas prepará-los para a vida também. Porque a gente não está preparando eles só em termos de conteúdo, mas a gente prepara eles muito para a questão de mercado de trabalho e para a questão de cidadania também. Não dá para pensar em ser professor simplesmente por professor. Quero ser professor em termos de salário, ou quero ser professor porque não sei fazer outra coisa. Não é assim. Professor é uma vocação, né? Os professores interagem com os alunos, gostam de sim dos alunos e ajudam a gente em qualquer dificuldade que a gente tem. Assim como a Noeli, a Viviane e muitos outros professores passam pelas mesmas situações diariamente. Os desafios mudam com o tempo, mas o papel principal deles vai ser sempre o mesmo, o de educar. Então, professoras, a gente viu, que a gente estava conversando antes no primeiro bloco, né? Sim. Que o professor perdeu um pouco daquele controle, daquela autoridade dentro de sala de aula, né? Como que se faz para recuperar, para conseguir controlar e manter o pessoal? Olha, muita coisa que acontece na sala de aula é uma questão de negociação, né, do professor com o aluno, né? Professora Neuza, tu que está bastante tempo nessa área, sabe. E você vai criando estratégias com os anos também, né? Acho que a professora Viviane, com o tempo, ela vai se acostumando com isso também. Vai criando estratégias de como lidar com isso, como fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com os alunos. Eu converso muito com eles, eu tenho uma abertura muito grande com os alunos. A questão de valorizar os alunos em toda a sua amplitude, no todo, né? Todo ele. Porque o aluno, às vezes, vem para a escola e traz os problemas de fora para a escola, para dentro da sala de aula. Então, às vezes é um aluno, né, professora, que consegue mexer com toda a turma, com todo o andamento de uma aula. Aí você também tem que ter esse olhar de saber como lidar com esse aluno, o que você vai fazer com esse aluno. E na nossa escola, a gente tem isso de uma forma bem organizada. Porque a gente fala, tanto a equipe diretiva, como a coordenação da escola, como os professores, exatamente a mesma linguagem. Então, se o aluno na sala de aula começa a desanar com a tua aula, você vai lá, conversa com esse aluno,
às vezes retira esse aluno da sala de aula, o que se faz necessário, né? E encaminha para a coordenação pedagógica, que ela tem uma preparação melhor do que a gente para saber orientar esse aluno sobre o que está acontecendo com ele, ver o que está acontecendo com ele e da forma como ele deve agir dentro da sala de aula para não prejudicar todo o andamento da aula. Né? Eu não sei o que vocês teriam para acrescentar nesse sentido. Não, eu dou um reforço com o que a professora Noeli falou, que nós temos que conhecer o aluno. Se ele está perturbando a turma, que às vezes somente um consegue tumultuar. Então, eu sou assim de tirar ele da sala de aula, conversar, investigar o que está acontecendo. Se tem problema em casa, na família, ele não está gostando da escola, ele não está gostando dos métodos, conversar com esse aluno, né? E como ela disse, nós temos todo o apoio da orientadora e da coordenadora, que nos apoia, a gente encaminha o aluno para vamos dizer, um estudo sobre a situação dele e ser orientado pela nossa orientadora. No caso... A gente vê resultado nisso. Vê resultado. Mesmo a gente não tinha lembrado aqui, mesmo a vice-direção, né? Porque de manhã tem uma vice-diretora e de tarde tem a outra vice-diretora. Então, o primeiro encaminhamento geralmente é para a vice-diretora. Sim. Né? E daí, a partir da vice-diretora, vai para a coordenação pedagógica, para a orientação educacional, para a orientadora da escola. Então, nesse sentido, funciona muito bem esse fluxo de informação dentro da escola. E a Viviane deve ter notado, por isso, essa receptividade, o professor novo sente isso. Porque ele não é um professor novo que entra na sala de aula e ele vai estar sozinho com aquela turma e não vai ter apoio nenhum. Vai ter que se virar com a turma. Isso, né? Não existe isso. Ela sabe, nós somos um grupo, né? Unido. A partir do momento que ela entrou na sala de aula, que tem alguém por trás dela, que se ela não der conta da turma, vai ter alguém que vai... Ter um apoio, né? Vai ter um apoio de alguém ali na escola. Então, na questão do aluno problema, de todos os alunos, tem que conquistar a confiança deles e tem que ter um pouco do papel de psicóloga para tentar entender por que o aluno está tendo aquele comportamento, né? Sim. E não sei se é o caso da escola de vocês, tem psicólogas já que fazem esse atendimento. Nós não temos. Né? Nós temos uma orientação do NAP, que é do município, mas essa orientação do NAP do município é só com alguns alunos. Então, quem faz essa... até nas nossas reuniões pedagógicas é indicado, né, quais são os alunos que participam desse grupo. Né? Que participam é um grupo que acontece na nossa escola uma vez por semana. Mas são poucos alunos. Então, não atinge a todos... A maioria, digamos assim, há um número que, digamos assim, que dá problema na escola, ou que envolve algum problema. E esses alunos que às vezes envolvem com algum problema dentro da escola, a gente realmente tem que encaminhar para a orientação educacional da escola. Perfeito. E a Viviane, então, está ainda nessa fase de né? conquistar, de pegar a confiança dos alunos, ou já conseguiu? Não, tem alguns que eu ainda tenho que conversar mais ainda, porque a matemática é uma matéria bicho-papão, né? Eles estavam muito tempo sem professor também, né? Tava faltando professor na escola. Até não tenho, assim, tanto problema de atenção, porque eles têm que prestar atenção, porque né? Senão não entende, não entende nada daí. E o fato deles estarem tem turmas que estavam 2 meses, eu acho, sem professor, desde julho, que o professor se afastaram, né, licença saúde, né, e não tinha ido ninguém. Então, eles estão valorizando. Até eles fizeram trabalhos do dia do professor, eu recebi algumas cartinhas deles agradecendo por eu ter ido para a escola, que eles estavam precisando muito de professor. Estou ainda na fase de adaptação. Mas foi muito bem-vinda. Né? Isso. E até porque era necessário. Né? Eles estão sabendo valorizar essa falta que eles tiveram. E durante a carreira de vocês, teve algum acontecimento marcante, algum acontecimento com um aluno que
marcou vocês, que teve um significado a mais? Eu acredito assim que para nós, né, professora Neuza, provavelmente a Neuza mais do que eu ainda, mas sempre tem, né? Sempre vai ter. E o que mais me, digamos assim, o que mais me lembra assim, hoje assim, é a questão assim, mesmo o ex-aluno, ele volta para ver a gente, ele lembra visitam, da gente, né, ele fica em contato nas redes sociais com a gente, né, com o ex-professor. Para ele, para o ex-aluno, marca mais, digamos, do que para a gente mesmo como professor, né? Sim. Acho que para você também, né? Marca muito. Alguns fatos marcam bastante. E principalmente esses alunos que entraram na nossa escola, ou começaram na nossa escola com um número de problemas maiores, né? E com o passar dos anos, eles foram mudando. Então, eles saem da escola, assim, bem mudados. Isso vai lembrá-los para sempre, né? O que a escola fez por eles. Eu encontrei uma aluna, em 2 irmãos, que eu sou de 2 irmãos, moro lá há 10 anos. E eu disse, tu lembra ainda da professora? Essa professora, um dia a senhora passou na minha vida. E a senhora deixou muita coisa. Eu me emocionei, vou te dizer. Sinceramente, eu encontro eles assim, me emociono. Porque estão moços, né? Já estão com 20 anos, outros com 18 e até mais. Então eu acho assim que, por exemplo, o que essa menina disse, ela valorizou o meu trabalho de professora. E assim como muitos do Alvino que voltam para nos visitar, né? Todos os anos nós temos alunos visitando. Eu e a Noeli, que estamos há mais tempo, né? Então isso é muito gratificante, como não é no outro aspecto, né? Sim. Mas isso aí é muito gratificante. Tu saber que o aluno lembra de ti, que gravou alguma orientação, ou o que ele teve naquela sala de aula convivendo comigo, isso tudo me gratifica muito. Ter esse carinho dos alunos e saber que fez alguma diferença, fez talvez, uma diferença. né? E eu acho assim que esse aspecto que tu falou, carinho, eu acho que a parte afetiva é muito importante. Essa parte afetiva, assim, eu tenho como experiência que é quase que fundamental. Porque aí eles dizem assim, eu gosto da sua matéria, eu gosto da sua aula. Então isso é porque eles sentiram que eu passei alguma coisa para eles. E muitas vezes os alunos passam mais tempo na escola com o professor do que com os pais, né? Naturalmente. Que quando eles têm um comportamento assim que desagrada, eu digo para eles, vocês vão ficar até dezembro aqui convivendo conosco aqui. Convivendo num turno ou em outro turno com tarefas complementares. Então, a vida de vocês é a escola, depois da família. Então, vocês têm que ter uma linha de comportamento. E nós temos na escola os regulamentos, né, que nós vamos falar dos regulamentos. As normas escolares. Normas escolares. Que as normas escolares, a gente fez, né, no grupo, né, com todo o grupo, a partir de um estudo, o que seria importante para eles também. Por exemplo, o uso do boné em sala de aula, o uso do celular na escola, é necessário, né? Então, a gente chegou num consenso comum entre os professores, o que é necessário para o aluno. Isso é necessário, é bom para o aluno estar de boné, porque às vezes essas pequenas coisas podem virar um conflito na sala de aula. Então, o que eles notam, assim, que todos os professores seguem isso, que todos falam a mesma linguagem, que todos cobram isso. Não é só a vice-diretora que passa na sala de aula e cobra. Aluno na sala de aula, você não pode usar o boné. Daí eles já sabem disso. E eles vão se adaptando a isso também, né? E um diz para o outro, né? Tira teu boné, não é para usar. Eles falam para o outro. É importante pela questão de limites dos alunos também, né? Isso, na verdade, é um aprendizado para a vida também. A questão de saber o que você pode fazer na escola, o que você não pode fazer na escola. Então, passa a ser para eles um grande aprendizado. Que marca, né? Que marca. Então, tá certo. Nós vamos agora para o terceiro bloco. No próximo bloco, o assunto vai ser a situação do ensino do Brasil e como o professor é visto atualmente.